A Cultura informa. Opinião. A gente recebe agora nosso colega jornalista Edmar Lira, ele que é jornalista político, colunista da Folha de Pernambuco, palestrante e comentarista da Rádio Folha de Pernambuco. Edmar, boa tarde. Boa tarde, Guido. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É uma satisfação estar de volta ao programa. Boa tarde, Edmar. Boa tarde. Edmar, vamos trazer quais detalhes hoje, destaques. Sabemos que está acontecendo um fato importante em Pernambuco, a visita do presidente Jair Bolsonaro no sertão do estado, e também tem muita coisa acontecendo no cenário estadual. É verdade, né? Primeiramente, a gente traz como destaque na nossa coluna o evento de ontem do prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, pré-candidato ao governo de Pernambuco pelo União Brasil, que recebeu o apoio do Podemos à sua pré-candidatura. Miguel, que é prefeito de Petrolina, importante cidade do sertão pernambucano, tem buscado construir o seu projeto para chegar ao Palácio Campo das Princesas. A chegada do Podemos reforça a expectativa do Miguel Coelho na construção da sua pré-candidatura no âmbito do União Brasil. União Brasil, que é um partido resultante da fusão entre PSL e Democratas, dois partidos que transformam a União Brasil num partido extremamente representativo e que garante aos candidatos, né, que forem às urnas pela sigla, pela legenda, uma grande competitividade pelo tempo de televisão, pelo fundo eleitoral. Então, Miguel Coelho, que está nessa expectativa de ser candidato pelo União Brasil, recebeu esse apoio do Podemos, que é um partido extremamente importante aí para reforçar o seu projeto. Lembrando que o Podemos é o partido do ex-ministro da Justiça e pré-candidato à presidência da República, o Sérgio Moro. Já falando do presidente Bolsonaro, né, o presidente Bolsonaro está em solo pernambucano para a inauguração de mais uma etapa da transposição, né, onde garante aí a chegada de água para o sertão pernambucano, não só pernambucano, como também nordestino, uma obra que tem um grande caráter social e que mostra aí a preocupação do governo federal em entregar ações para o povo do Nordeste, né? Então, essa obra que tem a presença aí do presidente Bolsonaro, ele que esteve agora pela manhã, não sei se ele já foi embora, né? Mas ele esteve aqui em Pernambuco pela manhã para mais essa obra, né? Mais essa etapa da transposição que com certeza vai beneficiar milhares de famílias nordestinas. Pois nosso Edmar Lira, a gente tem observado aqui, inclusive enquanto conversava agora há pouco com nosso colega também comunicador, Davi Cardoso, a gente comentava aqui sobre a movimentação que está acontecendo lá, inclusive o evento sendo transmitido pelo YouTube. A gente tem observado aqui vários correligionários, vários políticos aliados ao presidente Bolsonaro, que estão lá nesse momento fazendo uso da palavra. Importante, né, a gente observar o que está acontecendo lá, importante a gente registrar, porque é uma obra que o pessoal esperava muito a conclusão, a obra que ficou aí, logicamente, cada presidente que passou, cada governo que passou, deu a sua contribuição, mas o fato é que não concluiu. Então a gente tem aqui uma conclusão e quem ganha a população com isso. Estava observando aqui também, Edmar, no seu blog, aqui a matéria Paulo Câmara vistoria obras de drenagem do Porto do Recife. A gente tem aqui essa informação que você trouxe, inclusive uma matéria com uma riqueza de detalhes também desse fato que aconteceu justamente nessa manhã. Justamente o governador Paulo Câmara visitou na manhã desta terça-feira as obras de drenagem e serviços de justamente desobstrução dos berços de atracação. Então, também importante, né? A gente tem aí o governo federal se mobilizando para um lado, a gente tem também o governo estadual por outro, e com isso quem ganha é o povo. Tem um papel fundamental. Ele não tem o tamanho, a capacidade do Porto de Suape, mas é um porto mais antigo, um porto que lá no início, né, de Pernambuco, né, era um porto que tinha uma forte atuação e que aos poucos foi perdendo
o seu protagonismo, não pelo fato de deixar de ser importante, mas pelo fato de várias embarcações serem cada vez maiores. Então, precisava de investimentos, de ações, no sentido de garantir que o Porto do Recife pudesse voltar a receber embarcações de maior capacidade de transporte de cargas. Então, o governador Paulo Câmara acompanhou o início dessas obras que daqui a 40 dias permitirão, né, uma maior capacidade de cargas aqui no Recife e, consequentemente, melhorando a competitividade logística do nosso estado, né, fazendo com que Pernambuco possa se desenvolver, se tornar cada vez mais atrativo para investimentos não só nacionais, como também estrangeiros. Mandar aqui alguns abraços. Tem ouvintes acompanhando a gente aqui no Facebook da Rádio Cultura. Júcia Aparecida acompanhando a gente, muito obrigado. Elias Santana também está acompanhando a nossa programação. Mais uma vez, a Josineide também está acompanhando por aqui. Tem um pessoal que manda mensagem, não é, Carla? Também aí para o nosso WhatsApp. Exatamente, Dido. Tem aqui o Ronaldo Carlos, que está sintonizado. O Daniel, do bairro Caiucá. Zé Leleto, de São Caetano. Paulo Sérgio Silva. Todo mundo sintonizado na Rádio Cultura. Edmar, e sobre essas restrições que ontem o governo do estado divulgou, como é que está aí no Recife a receptividade dessas restrições? Redução de público, e aí? A gente sabe que o pessoal do Recife, de Olinda, do Grande Recife, é um povo festivo, pessoal festeiro. Quando recebe informação dessa, como é que fica isso aí para o governo do estado? Olha, Dido e Carla, veja bem, essa questão é uma questão fundamental, né? Quando você traz aí uma discussão sobre o aumento das restrições, ela se dá por uma necessidade, não por uma vontade do governador Paulo Câmara, uma vontade do prefeito do Recife ou de qualquer outra cidade. Isso se dá realmente porque há uma demanda maior dos leitos, né, de hospital por conta das síndromes agudas respiratórias graves. Então, isso traz aí uma expectativa nesse sentido de que você possa tentar diminuir a taxa de transmissão, né, para que a gente não possa repetir os episódios lamentáveis que a gente acompanhou ao longo de 2020 e também de 2021. Então, essas medidas, elas têm a finalidade de reduzir a taxa de transmissão e evitar que a gente tenha novas mortes cada vez mais robustas. Agora, evidentemente que toda e qualquer medida adotada pelo governo de Pernambuco, ela tem que respeitar, e as prefeituras também, elas têm que respeitar a questão econômica. Até agora a gente tem pago a conta do fechamento irrestrito que aconteceu ao longo de 2020 e 2021, que gerou desemprego, gerou inflação, gerou fome. Então é preciso que a gente possa conciliar essas restrições para não avançar, né, no grande prejuízo para a população. A população mais carente é aquela que sente, que sofre mais por conta dessas medidas restritivas, porque quando a economia tem um problema mais grave, você acaba inviabilizando, né, gerando desemprego, aumentando a inflação. Então é preciso que tenha esse cuidado, mas de todo modo a gente não tem como desconsiderar o avanço da variante Ômicron, que tem se espalhado por todo o mundo, e em Pernambuco não é diferente. Então as medidas que foram adotadas, elas restringiram um pouco a quantidade de público nos eventos, mas não fecharam, né? Não houve o fechamento dos eventos. Então tem que ver como é que se encontra aí um denominador comum para também justificar a realização do evento, uma vez que uma coisa é você fazer um evento para 10, 20 mil pessoas, a outra é você fazer para 3, já não é fácil. E agora você fazer para 500 pessoas já fica mais complicado. Então é preciso realmente ver como é que vai se encontrar esse caminho para que a gente não prejudique ainda mais a economia, mas sempre priorizando a valorização da vida. E claro, o carnaval a gente já sabia que não ia ter condições de ter. É claro que as pessoas sentem isso, mas ficou, pela restrição de ontem, a certeza de que a gente não vai ter condição nenhuma de
fazer carnaval. Esperamos, né, que pelo menos no São João, né, festa extremamente importante para Caruaru e região e também para todo o estado de Pernambuco, que a gente possa ter um ambiente melhor, um ambiente, quem sabe, mais favorável para a realização do evento. Mas, infelizmente, o carnaval vai ficar para uma próxima, talvez em 2023. Tem mais mensagens chegando aqui no WhatsApp da gente, muitas mensagens, inclusive, né, Carla? Tem sim, lido inclusive aqui o Paulo Sérgio Silva diz, não esquecendo que a obra de dragagem do Porto do Recife é uma obra do governo federal no aporte de 28 milhões. Mensagem do Paulo Sérgio Silva. Aqui a contribuição do ouvinte também, claro, sempre válida, não é isso, Edmar? É verdade, e é importante, veja, é importante de fato reconhecer as ações do governo federal nesse sentido. Indiscutivelmente é uma obra que foi viabilizada pelo Ministério da Infraestrutura através do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que anunciou recentemente essa obra e que foi muito bem-vinda, né? Foi muito bem recebida. É claro que tem, evidentemente, as digitais do governo federal, que é preciso reconhecer o que é bom, o que o presidente Bolsonaro tem feito de bom para Pernambuco, naturalmente, mas, evidentemente, que, apesar de ser um investimento federal, precisa também da ação do governo do Estado, do suporte do governo do Estado, e que tivemos ali a presença do governador Paulo Câmara nesse sentido, né, nessa obra importante aí para Pernambuco. É interessante a gente trazer aqui essas ponderações do ouvinte e engraçadão, né? É uma confirmação que a gente observa todos os dias, essa polarização, não é, para essas eleições, Edmar. A gente vê aqui, inclusive, nos comentários, em nossa transmissão na rede social, no Facebook, no caso, como a coisa tem sido realmente assim, bem disputada, né? Ora, o pessoal, quando escuta alguma fala que, digamos assim, privilegia o presidente Bolsonaro, é o pessoal que vota que vota contra ele, né? Que não vota nele, aliás, para ser mais claro, já critica. Quando a gente vê alguma fala que pode, digamos assim, sinalizar alguma crítica, alguma coisa, aí o eleitor de Bolsonaro também já se posiciona. Então, isso comprova que, de fato, nós teremos eleições muito, mas muito polarizadas e ninguém consegue mais mudar o pensamento de ninguém. Pelo menos quem já se decidiu, não é, Edmar? Não muda mais. O que é que você acha a respeito disso aí? Acho que eu creio que a luta agora é por aquele eleitor, digamos assim, que ainda está indeciso, está ali no meio do caminho, mas quem já decidiu que vai votar, por exemplo, com o pré-candidato Lula ou com o pré-candidato à reeleição Bolsonaro, esse eleitor não muda mais o pensamento. É verdade, eu acho que há um nível de certeza do voto muito grande. Eu acho que o Lula, que aparece aí com 35%, 40% das intenções de voto, Bolsonaro tem aí algo em torno de 30%, né, das intenções de voto em algumas pesquisas. Bolsonaro ele foi muito competente nesse sentido, né, de fazer o seu eleitorado duro. Ele tem um eleitorado duro, um eleitorado fiel, firme, como o Lula teve no período em que governou o Brasil. Lula passou pelo mensalão, acabou vencendo a reeleição porque tinha um eleitorado fiel à figura do então presidente Lula. E Bolsonaro tem isso. Evidentemente que há um desgaste do governo Bolsonaro através da questão da pandemia, a questão da própria postura do presidente, que do mesmo jeito que ele fideliza uma parte do eleitorado, ele também dissipa uma outra parte, né, que não gosta das suas atitudes. Então ele divide muito essa questão. E a gente tem visto essa polarização e que eu acredito que ela vai permear o processo eleitoral ao longo de 2022. Eu acho que até outubro a gente vai ter uma polarização cada vez mais forte e aí vamos ver quem vai ter a menor rejeição. O próprio Ciro Nogueira, o ministro da Casa Civil, durante uma entrevista ao Canal Livre da Band no último domingo, ele fez essa avaliação e vai ser uma disputa de menor rejeição. Quem vai conseguir ter a menor rejeição para ganhar a eleição? Porque os dois candidatos são muito bem aceitos por parte significativa do eleitorado, mas, por outro lado, são extremamente rejeitados. Então, tanto Lula quanto Bolsonaro, que deverão polarizar a disputa, eles poderão ganhar a eleição no detalhe e em quem tiver menor rejeição no eventual segundo turno.
Edmar, tem mensagem aqui. Amaro Arthur de Oliveira. Boa tarde, programa maravilhoso. Estou sintonizado aqui em Porto de Galinhas. Tá pertinho do Opa, Edmar. agradecer aí. Agradecer, é verdade. Tá bem pertinho aqui de mim. Estou aqui em Recife e bem pertinho aqui. Um abraço para ele. Edmar, vou te agradecer pela participação, pelos comentários que abrilhantam o nosso programa, a nossa programação aqui da Rádio Cultura. E a gente sempre segue aí acompanhando, acessando o seu blog e acompanhando o seu trabalho também na Folha. Obrigado a todos vocês da bancada, agradecer aos ouvintes da Rádio Cultura de Caruaru, sempre uma satisfação poder falar com vocês, né? Convidar a acessar o nosso blog através de edmarlira.com e até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço, companheiro. Forte abraço, Edmar. Até a próxima.